Bom dia. Novamente nós estamos aqui para deixar algumas informações, né? Quem já me conhece, eu Verso Amaral, eh, sou da Igreja Batista, aqui em Belo Horizonte, e eu tenho seguido mais os ensinos do pastor Finis Dake e também do pastor Moabel, todos dois falecidos, né? Pastor Finis Dake morreu em 1987, nasceu em 2002, ou melhor, nasceu em 1902, né? Morreu em 1987. E o pastor Moabel que faleceu 3 de janeiro de 2022, né? Pouco tempo, o pastor Moabel, eu tinha contato com ele pelo bate-papo na internet, seguia ele no YouTube, sigo até hoje, aprendo com ele até hoje. Então eu gostaria de falar aqui sobre a vida da alma depois da nossa morte, depois da morte do corpo. E a gente quase não vê, né, ninguém pregando sobre esse capítulo que eu vou ler aqui, que é Ezequiel 32. Afinal, acho que é a única pessoa que eu já vi dando estudo sobre esse capítulo, justamente o pastor Finis Dake e o pastor Moabel Pereira. Mas eu gosto muito do estudo deles e peço a você que não é inscrito nesse canal ainda, não te custa nada inscrever. Se você interessar, se inscreva, toque o sininho, né? E são assuntos que às vezes as pessoas, não é importante isso. Realmente não é importante. Para a salvação, não. Para a salvação isso não faz diferença, você saber disso ou não. Poucos dias atrás eu estava num grupo de homens e quando eu falei sobre a minha linha de pensamento, que eu sou arminiano, né? Tem os calvinistas e tem os arminianos. Os calvinistas que seguem a linha de pensamento de João Calvino. Os arminianos que seguem a linha de pensamento de Jacó Armínio. Então, quando eu falei que era arminiano, uma pessoa, um amigo, um irmão, né? Antigo na igreja, tem ministério, ele me perguntou assim, o que é isso? O que é arminiano? Bom, não tem problema você não saber o que é uma coisa, o que é outra. O importante é você crer em Jesus Cristo, saber que Jesus morreu para te salvar. A salvação está no sacrifício de Jesus na cruz. Mas tem coisa que é interessante a gente ver. E tem muita discussão, até algumas denominações aí, que não acreditam que a alma continua viva, né? Depois que o corpo morre. Então eu vou ler um texto aqui que está em Ezequiel 32, que diz o seguinte, Ezequiel 32, a partir do versículo 17. No 10º ano, no 12º ano, aos 15 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, planteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer, junto com as filhas das nações magníficas, à terra mais baixa, aos que descem à cova. A quem sobrepuja tu em belezas? Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram traspassados pela espada, cairão a espada, vou corrigir. No meio daqueles que foram traspassados pela espada, cairão. A espada, ela está entregue, arrastai-a e a todas a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão do meio do inferno, com os que a socorrem. Desceram e estão entre os incircuncisos, traspassados a espada. Entendeu? Para quem pensa que a morte acaba com a vida do corpo, com a vida da alma, aqui nós estamos vendo, né? As pessoas
falando do meio do inferno. Os mais poderosos valentes lhe falarão do meio do inferno, com os que socorrem. Desceram e estão entre os incircuncisos, traspassados a espada. Você já viu alguém falando da sepultura? Você coloca um morto na sepultura hoje, né? Você volta lá mais tarde, abre a sepultura, abre o caixão dele. Como é que ele está? Ele fala? É claro que ele não fala. Então aqui está falando do inferno mesmo. As pessoas quando morrem, as almas continuam vivas, elas não morrem. E se eles estão perdidos, estão sem Cristo, eles vão para onde? Vão para a parte de sofrimento, vão para o inferno. Porque só Cristo é que te dá direito a ir para o céu, um lugar de gozo, a ir para o paraíso, que hoje o paraíso é no céu, onde nós vamos estar, nossas almas vão estar até o dia da ressurreição. E depois da ressurreição ficaremos no céu com Cristo, celebrando as bodas do Cordeiro, até passar os 7 anos da grande tribulação aqui na terra. E desceremos com Cristo para reinar 1000 anos com Ele aqui na terra. Reinar para quem? Para quem ficou aqui, quem não estava pronto para ser arrebatado, né? Nós vamos reinar para Ele, juntamente com aqueles que ressuscitaram nesse dia e subiram ao céu e descerão agora com Cristo para reinar. Mas aqui nós vemos, né, falando, né, que essas pessoas falam do meio do inferno. Então, isso é uma prova que as almas continuam vivas, com sentimentos. Por isso que nós temos que pensar bastante. Não pensa você que morreu, acabou tudo, que não acabou. A sua alma continua viva. E aqui nós vemos, no versículo 22, nós vemos o seguinte: ali está Assur, com todo o seu ajuntamento. Em redor dele estão seus sepulcros, todos eles foram traspassados e caíram à espada. Assur, quem foi Assur? Assur foi um filho de Sem, consequentemente, neto de Noé. Não é eu que estou falando que Assur está nesse lugar de sofrimento. A Bíblia fala Assur está. Assur é o fundador dos assírios, do povo assírio, não dos sírios. O sírio é outra coisa, é outro povo. Os assírios não perderam todo o seu território, eles não têm mais a sua terra, seu país, mas esse povo continua existindo. E aqui fala do povo da Assíria, né, que morreram. Aqui fala Assur, que é o fundador da Assíria, e fala que ele está ali também. Ele é um neto de Noé, filho de Sem. Ali está Assur, com todo o seu ajuntamento. No versículo 24 diz, ali está Elão. Quem foi Elão? Elão era irmão de Assur, também filho de Sem. Ele está ali. E ali o povo sofre. Esses que estão ali sofrem, sente dores. Eles estão, a alma estão conscientes, estão vivas. Tem algumas denominações, inclusive adventistas, que fala que a alma morre quando o corpo morre. Mas nós vemos aqui pessoas falando do meio do inferno. Visão que Ezequiel teve
né? Então é a Bíblia que fala. Então a gente tem que entender isso. Versículo 29 fala que ali está Edom, seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram traspassados a espada. Eles jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Na cova, já falei, na cova eles não falam. Eles desceram a cova, mas estavam agindo mal, sem crer na promessa de Cristo, da vinda de Jesus, né? E se perderam. Estavam na parte de sofrimento. Porque até a morte e ressurreição de Cristo, o Sheol era um lugar que todos entravam depois da morte. As almas das pessoas que morreram até a ressurreição de Cristo, eles iam para o Sheol. Aqueles que era bom, que era justo, que acreditaram na promessa da vinda do Messias, ia para a parte boa, chamada Seio de Abraão. Quem inaugurou lá? Quem inaugurou o Sheol? Foi Abel. Abel inaugurou o Sheol na parte boa. Abel foi o primeiro a morrer. Pelo menos a Bíblia nos mostra que ele foi o primeiro. Foi assassinado por Caim. Nós não sabemos se Caim foi o primeiro a inaugurar a parte ruim, né, do Sheol, porque a gente não sabe se até a morte de Caim se morreram outras pessoas, talvez tenha morrido outros descendentes de Adão, e às vezes foram para essa parte de sofrimento do Sheol. Mas Abel inaugurou a parte boa, ficou ali até a ressurreição de Cristo, quando Cristo levou cativo o cativeiro para o paraíso, agora ao lado dele no céu. Então, a alma de Abel está viva. A alma de Caim está viva. A Bíblia fala que Caim era do maligno. Então a gente não tem como ter esperança que Caim se salvou. Parece que ele não consertou com Deus. Não tem nenhuma evidência disso. E a Bíblia fala que ele era do maligno. Então, o que acontece? As almas estão vivas. Abraão, a alma de Abraão, Abraão morreu. A alma dele está viva. A alma dos nossos antepassados estão vivas. Aqueles que foram para o paraíso estão no paraíso, num gozo eterno. Aqueles que morreram sem Cristo, né, falando já depois da vinda de Jesus, aqueles que não creram em Jesus, estão no Sheol, sofrendo. Agora, o Sheol continua embaixo, no interior da terra, lugar de sofrimento, onde vão aqueles que não creram em Jesus Cristo. O paraíso agora, depois da ressurreição de Cristo, foi levado para cima, para o alto, para o céu, onde Cristo está. Então, que nós pensemos um pouco nisso. As almas não morrem. Não pensa você que está vivendo essa vida, desfrutando de todos os prazeres da vida, sem preocupar com a sua vida depois da morte, achando que morreu, acabou tudo. Não acabou. É comum você ver as pessoas num velório e a pessoa dizer assim, ele está melhor do que nós. Ele não está melhor do que nós. Se ele morreu sem Cristo, ele não está melhor do que nós. E você que não tem Cristo ainda,
mas você está vivo, você tem oportunidade ainda, tem chance ainda. Ele que morreu, se morreu sem Cristo, não está melhor do que nós. A alma dele está sofrendo. A alma dele está sofrendo. Eu estou dizendo se ele morreu sem Cristo. Eu não estou aqui para falar que as pessoas que morreram estão sofrendo. Tem pessoas que nós não sabemos, mas até no último momento da vida dele, Deus deu ele oportunidade. E ele pode ter crido em Jesus Cristo, clamado pela misericórdia de Deus e recebido perdão. E você que está vivo ainda, está ouvindo esse vídeo, pensa nisso. Só Jesus salva. Só Jesus pode colocar você no céu. Só Jesus pode te dar a vida eterna. Então creia nele. A alma continua viva depois da morte. E você precisa estar consciente disso. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Receba hoje mesmo, onde você estiver. Onde você estiver, fala, Senhor, eu vi que a minha alma continua viva e eu preciso de socorro seu. Eu preciso da salvação da minha alma. Eu entrego minha vida para o Senhor. Eu abro mão das coisas mundanas, dos prazeres mundanos para seguir o Senhor. Faça essa oração. E Jesus é misericordioso para te salvar. Tudo bem? Então ficamos assim, até a próxima. Deus abençoe você que está me ouvindo. E você que chegou até o final, se achar interessante, né, curte e pode fazer seu comentário também. E se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Até a próxima, que Deus abençoe vocês.